Com a velocidade de toda e qualquer fake news, a informação de que o Supremo Tribunal Federal teria afastado do presidente Bolsonaro possíveis ações para o controle da pandemia ainda circula pelas redes sociais, especialmente no WhatsApp. E é preciso esclarecer isso de uma vez por todas. Portanto, fiquem comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Salve galera, direto aqui de Toronto, Canadá. Hoje está menos 9 graus, eu sou Marcos Ferreira e esse é o canal Papo Cabeça. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, me dê esse prazer, entre, fique à vontade, mas não repara a bagunça, ok? Dê like se você gostar desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e aperte o sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Gratidão. Bom, o que me inspirou a fazer esse vídeo hoje, nesse dia maravilhoso, acreditem se quiser, mas foi outro vídeo recebido por mim dias atrás, no qual um indivíduo tratado como prefeito de Cuiabá discorre sobre as decisões do STF que atribuíram responsabilidades a governadores e prefeitos na luta contra a Covid-19. Para começar, deixa eu apresentar a vocês o prefeito reeleito de Cuiabá e logo vocês vão perceber que o rapaz do vídeo não é ele. Geralmente, galera, quem quer espalhar fake news faz isso para emprestar credibilidade à mensagem. Enfim, hoje eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou falar na condição de advogado em razão da matéria. Sim, porque eu quero me responsabilizar profissionalmente pelo que eu vou dizer agora. E o que vocês precisam saber logo é que, bem diferente do que o próprio presidente Bolsonaro prega por aí, buscando, obviamente, se eximir da culpa pelo desastre no combate ao coronavírus, as decisões do STF no início da pandemia só fizeram definir que estados e municípios têm legitimidade para decretar medidas de interesse local, como o isolamento social, por exemplo, e que o governo federal não pode agir para revertê-las. Portanto, o Supremo, em nenhuma decisão proferida por seus ministros, desobrigou a União de ações para combater o avanço da doença, como costumamos ver aí os bolsonaristas ficarem defendendo, obviamente ludibriados pela narrativa maliciosa do próprio interessado Bolsonaro. Inclusive, galera, postagens acerca desse tema foram marcadas com o selo de falso na ferramenta de verificação das redes sociais, como aconteceu no Facebook, por exemplo. Então, de coração, parem de se iludir. Em nenhum momento o STF excluiu a responsabilidade ou a atuação do presidente Bolsonaro no enfrentamento da crise. Não houve qualquer suspensão de vigência da lei quanto às competências do presidente e dos órgãos federais para o combate à crise, como o Ministério da Saúde, por exemplo. Tampouco foram eles eximidos de seus deveres ou as suas normais atribuições. Alguns ministros, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, já explicaram que a interpretação que vem sendo feita nas redes sociais está incorreta. O ministro Marco Aurélio, em entrevista ao BR Político, por exemplo, refutou a interpretação de que as decisões do Supremo teriam tirado a responsabilidade do presidente Bolsonaro. Segundo ele, abre aspas, é letra expressa da Constituição Federal, cumpre a União, a estados, municípios e ao Distrito Federal cuidar da saúde e legislar sobre a saúde, fecha aspas. Em outra entrevista ao UOL, aí a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte, que o tribunal entendeu que os 3 níveis de administração têm responsabilidades no enfrentamento da pandemia e ressaltou que o momento deveria ser de união política. Outro ministro da corte, esse já em tom de chacota, a propósito aí das imposturas do presidente sobre a Covid-19, disse ontem, abre aspas, os brasileiros são seres azarados. Os mortos por Covid logo somarão 300 mil. Perdem a vida antes de conhecer os talentos ocultos do chefe da nação. Morrem sem saber que é um gênio o presidente do Brasil. Fecha aspas. Meu Deus.
E finalizou enfatizando que ninguém amarrou o presidente e que ele sempre esteve livre para exercitar sua genialidade. Ou seja, se os próprios ministros que proferiram as decisões vêm a público e desmentem o presidente Bolsonaro, o que leva vocês a continuarem acreditando nele? Por acaso ainda passa pelas vossas cabeças que tudo aí seria uma conspiração mundial para derrubar o presidente Bolsonaro? Não pode ser, não posso acreditar. Cara, se realmente coubesse aos estados atuarem isoladamente e que o presidente nada poderia fazer, por qual razão o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde, então, teriam se preocupado com a situação do Amazonas? Por qual razão existiria um plano nacional de vacinação se os estados estivessem aí mesmo livres para agirem como quisessem? Fosse assim, alguém duvida de que o Butantan produziria vacinas e usaria somente no estado de São Paulo, deixando aí o presidente e o Pazuello a ver navios? Politicamente não seria interessante para o Dória ver o presidente invejando a vacinação no estado de São Paulo? Meu Deus, acordem, chega de tanta mentira. A verdade, galera, é que nunca existiu um comando por parte do governo federal. E foi justamente essa inércia no combate à pandemia que fez com que o STF impusesse freios ao presidente, impedindo, por exemplo, que ele viesse a interferir negativamente nas políticas específicas aí de estados e municípios que não seguem a sua cartilha negacionista e irresponsável. Porque atrapalhar, ele já deu inúmeras provas de que ele é bom. Mas, para minha surpresa, eis que surge a nova tese de que todos os estados receberam dinheiro da União, roubaram tudo, tomaram providências equivocadas e agora estão querendo culpar Bolsonaro. Sério mesmo que vocês acham que é tudo tão simples assim? Vamos lá. Ainda que isso fizesse algum sentido e admitíssemos aí esse argumento, eu pergunto para vocês, isso justifica desacreditar o uso de máscaras? Justifica promover aglomeração? Justifica fazer propaganda contra a vacina? Justifica desprezar a morte de mais de 260 mil brasileiros? Justifica atacar a OMS por recomendar o isolamento social como um dos principais recursos de controle da pandemia? Justifica não visitar um único hospital? Definitivamente não. Outra coisa, não sei se vocês aí sabem, mas enquanto o PIB do país recuou 4% no ano passado, o PIB do estado de São Paulo cresceu 0,4%, foi positivo. O estado de São Paulo é responsável por cerca de 40% de todo o imposto pago à União. São trilhões de reais. Portanto, vocês que pregam que o Dória quebrou São Paulo, se isso acontecer, saibam que o país também quebra. Então parem de falar besteira por aí. E mais, galera, prover recursos aos estados quando se é obrigado não pode jamais ser encarado como justificativa para nenhum absurdo. E que fique claro que os absurdos não partem só do presidente que ainda acha que o pânico da pandemia é coisa de imprensa e não do número crescente de mortes diárias. O absurdo também parte de você que apoia ele nessa sandice e da resistência da maioria dos brasileiros que, incitados pela sua liderança maior, Bolsonaro, insistem em acreditar na ivermectina, na cloroquina e deixam de adotar medidas preventivas contra o vírus. Vem das aglomerações, das festas de Réveillon, das festas de Carnaval, dos finais de semana nas praias e por aí vai. E isso está bem, mas bem distante do conceito de sair de casa para defender o pão de cada dia. Caramba, dia após dia, o Brasil enterra quase 2.000 brasileiros. Quase 2.000 histórias se vão e vocês ainda não sabem de quem é a culpa. Para mim, e eu acho que para vocês também deveria estar muito claro, que essa culpa é de quem debocha e ignora a ciência. Seja prefeito, governador, presidente, médicos ou um cidadão comum. Simples assim.
E nessa fase não dá mais, galera, para invocar o desconhecido, pois já sabemos o que realmente funciona e o que não funciona. Então, a culpa agora é de quem diz que esse caos é apenas uma frescura, um mimimi. A culpa agora é de quem diz que usar máscaras produz efeitos colaterais, mas ignora, ao mesmo tempo, os efeitos colaterais da cloroquina, constantes da própria bula do remédio. A culpa agora é de quem recomenda o uso de tratamento precoce, em vez de providenciar oxigênio para estados em profundo colapso na saúde. A culpa agora é de quem fala que engasgo mata mais que Covid e discursa por aí por conveniência. A culpa agora também é de quem compartilha fake news para defender o indefensável. A culpa é de quem deixou de comprar vacinas, se dando ao luxo de dizer que as empresas produtoras no mundo é que tinham que correr atrás do Brasil. A desumanidade agora é de quem, num dos dias em que morreram mais brasileiros por causa da Covid, servia um leitão para empanturrar seus puxa-sacos, enquanto milhares de brasileiros não têm o que comer. Meu Deus! Na boa, ninguém nega que a crise econômica pode ameaçar tanto quanto a pandemia. Por isso mesmo, óbvio, eu me solidarizo com o micro, o pequeno empresário que está vendo seu negócio afundar na crise. Donos de bares, mercearias, escolinhas infantis, ambulantes, enfim, todos os empregos que esses setores estão dispensando faz doer o coração. Mas mesmo assim, pensando nos danos irreparáveis dessas pessoas, vejo que isso tudo cai por terra quando quem morre deixa de ser um número apresentado, por exemplo, no Jornal Nacional e passa a ser o pai, a mãe, o filho, o avô, a avó do desempregado ou do dono do pequeno negócio. Só assim, mesmo no perrengue, que o ser humano sente o peso da perda de um ente querido e a ficha cai. E daí então a pessoa passa a entender que tratar a situação como mimimi e frescura é por demais desumano. Não esperem isso acontecer. Pensem um pouco. Com ajuda e boa vontade, a fome e o desemprego podem, eu disse podem, até serem resolvidos. Mas a morte, galera, a morte não tem solução, não. Enfim, todos sabíamos que a crise era inevitável. Todos, absolutamente todos os países estão penando por causa dessa pandemia. Mas vai ficar cada vez mais visível que todo país governado por um chefe da nação responsável, equilibrado, vai sair dessa muito, mas muito menos machucado. Meus irmãos, minhas irmãs, a realidade é como ela se apresenta. Minimizar o pesadelo não ajuda a resolver o problema. Não adianta desejar apenas que a pandemia seja menos grave e pronto. É preciso trabalhar duro e com responsabilidade para isso acontecer. Pense, quando você se machuca ou fica doente, você se trata primeiro para só então voltar às suas atividades normais. E é assim que tem que ser, galera. É exatamente assim que o país precisa enxergar a pandemia que mata sem dó e se alastra de forma inédita, algo sem precedentes na história do Brasil. Bom, para isso, basta reparar que quanto mais o presidente Bolsonaro ignora a pandemia e faz propaganda de que ela não tem esse poder devastador, ou que é um pânico desnecessário, mais grave ela se apresenta e leva consigo vidas e mais vidas de brasileiros. Precisamos vacinar nossa gente. A pátria amada precisa tratar todos como filhos. E não é demais lembrar que o Brasil conta com o SUS, que na campanha da gripe em 2008 vacinou 87% dos brasileiros acima de 60 anos entre os dias 26 de abril e 16 de maio, ou seja, em 3 semanas. Ou seja, o Brasil tinha tudo, totais condições de ser exemplo no combate da pandemia, de exportar conhecimento, de liderar e mostrar nossa capacidade em matéria de saúde. E o que a gente fez nesse Brasil em que o presidente nega a pandemia?
Nós pioramos e complicamos tudo. A pandemia foi politizada. Temos um plano nacional de imunização capenga. Conseguimos transformar o país num pária do mundo. Sinceramente, eu temo que o resultado disso tudo possa, de fato, isolar o Brasil do resto do mundo. Bastando aí que as grandes nações, e isso já está acontecendo, acreditem, passem a enxergar nosso país como um viveiro de variantes do novo coronavírus, ou seja, uma ameaça global. Daqui do Canadá, por outro lado, eu vejo que o mundo caminha para a reabertura. Mas eu não comemoro, galera. Mesmo sabendo que a minha vacina estará à minha disposição no início agora de julho. Não há motivos para comemorar quando, ao que tudo indica, a situação pode se tornar ainda pior quando o Brasil, porque o mundo pode reabrir, mas continuar fechado para nós. Reflitam.